Olá, sou o Lucas do Primeiro A. Bem-vindo ao meu podcast. O tema abordado será trabalho infantil. De forma bem simples, como todo mundo sabe, o trabalho infantil é nada mais nada menos que a exploração de mão de obra das crianças e dos adolescentes. Além de gerar diversos problemas sociais, ele afeta diretamente os envolvidos. Isso é óbvio. E, bom, vamos tratar disso? Primeiro vamos falar das causas do trabalho infantil. Falando das causas, a causa bem óbvia, ou pelo menos a que mais se destaca, é a pobreza e a baixa renda. É fato que a pobreza é um fator agravante no trabalho infantil, já que muitas vezes em uma família pobre e é comum que os filhos, as crianças acabem tendo que colaborar para o desenvolvimento dessa renda. Seguindo, a baixa escolaridade dos pais também é outro fator que agrava na causa de trabalho infantil, que ela também remete à baixa renda, porque com a baixa escolaridade, um trabalho não muito bem remunerado vai acabar sendo a opção mais disponível e logo a baixa renda acaba sendo suscetível. Outra coisa que está entre as causas de trabalho infantil é a grande quantidade de filhos, a má qualidade da educação. A gente sabe que, pelo menos um país como o Brasil, ainda que tenham escolas desenvolvidas, também escolas em situações muito precárias e com a má qualidade mesmo, não tem o que falar, a qualidade é baixa, isso não é segredo para ninguém. A busca de mão de obra barata também é um fator, já que a exploração das crianças em situações onde até mesmo não são remuneradas, elas são simplesmente escravizadas e tem essa busca de mão de obra barata. E também a falta de mão de obra, de fiscalização. Falta de mão de obra acaba tendo essa busca de mão de obra barata e a fiscalização que é necessária para impedir que tenha essa busca de crianças, trabalho infantil, essa busca pelo trabalho infantil para o desenvolvimento de uma fazenda, uma indústria, qualquer situação onde haja exploração de uma criança, seja fora do que deveria ser uma infância saudável para ela. A ideia de infância é uma coisa muito recente, pois até o século passado era muito comum e não existiam muitas leis que diziam sobre isso. Então até o século passado era muito comum trabalhar durante a infância e tal, e não tinha muita coisa para dizer nada contra isso, era só como era. É uma coisa que já vem há de mais tempo, não surgiu no século passado e tal, não, é de mais tempo. E então a ideia de infância é uma coisa muito recente, uma infância onde você aproveita, onde você brinca, onde você se dá o direito do lazer, do aprender, é uma coisa muito recente e que deve ser aproveitada, isso é óbvio, já que é uma fase muito importante da nossa formação. A infância em geral é uma fase importante que deve ser aproveitada, não perdida. Falando as causas, temos as consequências do trabalho infantil. Ela afeta o desenvolvimento da criança e do adolescente, como eu já disse antes. O indivíduo perde a infância, gera diversos problemas sociais, provoca doenças e problemas psicológicos, induz ao baixo rendimento e abandono escolar e causa despreparo para o mercado de trabalho. Então, problema psicológico, desde estar num trabalho forçado, também desrespeito, onde fora está carregando uma alta carga que nem o corpo da criança deveria estar lidando, da criança ou do adolescente. Também a condição psicológica, onde como ela é tratada
E uma coisa que diz muito sobre isso é a exploração sexual, que é sim um problema presente, isso é fato, é comum a exploração sexual de crianças e adolescentes nessa condição de trabalho infantil. E induz ao baixo rendimento e abandono escolar, que é não tem tempo para a escola e acaba largando a escola por precisar trabalhar. É uma coisa que acontece. Tipos de trabalho infantil são dentro de casa, em campos, sítios e fazendas. Dentro de casa, não na casa propriamente da família. Dentro de casas é de faxineira, coisa assim. Campos, sítios e fazendas, minas, canaviais e fábricas. O narcotráfico e, como eu disse, prostituição e pornografia de menores e tráfico de pessoas. Muitos, como eu disse antes, pode ser comparado ao trabalho escravo, onde as condições são extremamente inapropriadas e precárias, e onde muitas vezes o trabalho é forçado. A pessoa está contra a vontade muitas vezes, ainda mais se for pegar para esse lado do tráfico de pessoas. E quando falo em trabalho infantil, não é uma situação que remete ao Zezinho que trabalha na confeitaria da tia dele. Porque aí, se é uma situação onde ele tem tempo para estudar, tempo para brincar, tempo para isso, tempo para aquilo, não é uma situação que se agrava esse problema social. Está longe desse problema social. A partir do momento que ele tem a infância dele preservada, não é a mesma condição de um trabalho escravo, de perder a infância, perder a sua saúde física e mental por condições econômicas. Como forma de combater o trabalho infantil, existem ONGs, organizações internacionais, temos a Unicef também, que está junto com a ONU, e também há atitudes como denunciar situações onde você vê que uma criança está sendo explorada e esteja trabalhando. Tem denúncia, ligue para o Disque 100, é gratuito, e será uma situação onde poderá colaborar. Claro que é uma situação que abrange muitas áreas, principalmente a área da educação. Se você for pensar no desenvolvimento de um país como um todo, o desenvolvimento escolar em si de um país é o que mais diz respeito aos problemas sociais que existem nele. Porque é a base, a escola é a base, onde se aprende, onde se forma. Não formar assim como soldadinho, mas integrar você à sociedade, sabendo o que acontece nela e tendo um desenvolvimento crítico e competência para trabalhar nele. Em geral, a infância, a adolescência são fases que devem ser aproveitadas. E o trabalho infantil não é um problema do Brasil, nem de países em si fechados. É do mundo inteiro, está pelo mundo todo, é um problema que ainda está em combate. E é preciso colaboração para que tudo dê certo num futuro próximo. Como todo problema, tem uma solução, e como toda solução, é preciso correr atrás. Então, a mensagem que eu tenho a dizer é ter mais compaixão no dia a dia, mais respeito um com o próximo, porque parecem coisas bobas, mas pessoas têm suas vidas individuais, seus problemas individuais, e o respeito e a empatia são coisas importantes para um mundo melhor. Pode não ser o que vai arrumar a economia de um país, pode ser o que não vai melhorar a situação médica, situação escolar de um país, mas é algo que vai melhorar nosso convívio como sociedade. Isso pode ter certeza, que com respeito, empatia é essencial.
esse foi meu podcast. Obrigado pela atenção. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Muito obrigado.